gente sabe que esse projeto fez um sucesso muito grande nesse ano de 2013. Você veio aqui, inclusive, falar dos testemunhos que aconteceram. Exato. E agora, esses 100 dias que antecedem a virada, você está fazendo agora para 2014. A segunda etapa agora, o segundo evento aí, para a glória de Deus, nosso Pai. E eu creio que vai ser algo muito divino da parte de Deus para conosco. Nós tivemos quase 30 mil cartas a última vez e muitos milagres. Pessoas curadas do câncer, pessoas que, para a glória de Deus, desapareceu tumores, pessoas que estavam... Até um testemunho que não me esqueço mais, né? A pessoa estava com apenas 7 dias de vida pela medicina. Em cima da cama, em uma das orações, das 21 madrugadas de oração, a pessoa recebeu o milagre de Deus. E quando foi dito amém na oração, a pessoa levantou, esteve conosco no culto de encerramento para a glória de Deus em Lagoinha, testificando que Jesus é poderoso. Agora, para quem está em casa e não conhece esse acontecimento, esse projeto, né, a Carta para Deus, conta um pouco, Daniel, para como é que funciona, o que é a Carta para Deus, como é que faz, inclusive, falando do programa que você também apresenta na Rádio Super 90.1, aliás, duas vozes bonitas, o Jean. Daniel vara a madrugada, meu filho, a partir das 11 da noite lá até 2 da manhã. Você liga o rádio meia-noite, ele está lá, Deus, clamando. Quem nunca ouviu, ouça, viu? Porque vale a pena. Pela misericórdia de Deus, estamos lá sempre, graças a Deus. Então, o propósito Uma Carta para Deus é um propósito que vem justamente desengessar a fé. Poxa, escrever uma carta a Deus, então tem que ter fé para isso, né? A gente tem costume de escrever, tinha o costume de escrever para um familiar. Daqui a pouco você tem que falar assim, um e-mail para Deus. A gente está, né? Então tinha esse costume. Esse propósito, como eu disse a última vez, ele foi feito há quase 10 anos em São Paulo. Foi uma revelação que Deus nos deu até justamente para desengessar a fé do povo. E após quase 10 anos, eu estava orando na madrugada, quando perguntava ao Senhor, eu falava, Senhor, se formos olhar pela ótica humana, como está a nossa nação? Como está a humanidade na Terra? Nós tivemos o furacão que destruiu, que destrói. Nós temos dores, enfermidades, as drogas. E muitas das vezes a pessoa ela acredita muito que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus ele derramou fogo dos céus, quando Elias clamou desafiando o povo de Baal. Ele acredita piamente na crucificação de Cristo Jesus e tantos fatos da Bíblia. Mas não acredita que o seu esposo pode voltar para casa, não acredita que o emprego com um salário compensador possa chegar até a sua família. E fica preso a isso. Sim. Acaba se tornando assim um quanto que robô, porque vai para a igreja, volta da igreja, mas a vida estagnada. Sim, eu até achei interessante o que você falou de desengessar a fé. Queria que você falasse mais sobre isso, porque uma pessoa que escreve uma carta a Deus, eu imagino que ela espera por um milagre, né? Porque se você quer agradecer, você não vai escrever uma carta para agradecer. E na maioria das vezes o milagre ele requer uma atitude de fé, uma atitude ousada. O que Deus falou ao seu coração a respeito disso, quando Ele te deu essa visão? Dá para você explicar melhor? Em relação à ousadia da pessoa, ou você fazer algo que nunca foi feito, né? Como você disse, desengessar a fé. Fala mais sobre esse termo. Exato. A partir do momento que eu escrevo uma carta para Deus, até pela medicina que cuida das nossas faculdades mentais, demonstra que a pessoa abre campos da sua mente que em uma oração, em uma pronúncia, ela não conseguiria fazer. Ela não teria essa condição de pegar, olha, minha dor é esta. Né? Não teria essa... Então abre esses campos que traz ao papel coisas que estão escondidas na sua cabeça, pesadelos, dores, que não tem um fácil acesso numa conversa. Através da carta ela consegue fazer isso. Já é o primeiro milagre. Né? O segundo milagre é justamente o ato profético. Poxa, eu vou escrever uma carta para Deus. Né? Então nessa carta eu vou tratar com ele uma pessoa presente, viva, né? A gente só manda a carta para uma pessoa que está lá viva para nós, né? Então ele vai tratar como Deus vivo, real, né? Que é algo que realmente mexe também lá dentro. E a fé, a partir do momento que eu pego, já se torna então um ato profético. Você está acreditando já naquilo. Estou acreditando naquilo. E é muito interessante porque essa carta agora, esse segundo propósito, é justamente visando aquilo que a pessoa não recebeu nesse ano de 2013. Foi frustrada, seja no matrimônio, seja com os filhos, nas drogas, ou enfermidade, que a medicina diz, olha, não, acabou, não tem jeito. Então nós acreditamos. Né? Então a pessoa vai acreditar.
Um detalhe muito importante, ela vai fazer com o seu foco para o ano de 2014. Hoje é a proclamação da República, né? Então, por que não clamar pela República? Por que não agradecer a Deus pela nossa República? Por que não colocar a Deus que não só a minha casa precisa de cura, mas a nação precisa de cura. E se a nação for curada, a minha casa vai ser curada. O meu filho vai ter bom emprego, o meu filho vai ter escolas competentes, sendo seus professores aí devidamente pago por aquilo que exerce, por aquilo que faz, uma função brilhante. Tudo isso faz parte. E na prática, como que funciona? Quem quer participar dessa promoção, desse planejamento, desse programa, dessa ideia, como é que faz, Daniel? Muito bem, então você vai escrever a sua carta para Deus. Escrevendo a sua carta a Deus, você vai levar ao correio no endereço que vai estar aparecendo para você, que é a Rua Professor Magalhães Penido, número 460. Essa carta vai chegar aqui ao prédio da Super de Comunicação. Vai ser catalogado o nome de cada uma dessas pessoas e cidade também, para que você tenha a oportunidade não só de participar do Propósito Uma Carta, mas já tem equipes que estão aí para a glória de Deus, junto até a pastora Zenete Rodrigues. Essas pessoas vão estar recebendo orações constantes através desses nomes que vão ser catalogados. No dia 11 de dezembro, e se inicia então 21 madrugada ininterruptas de oração na madrugada em favor de todos quanto participou do propósito da Carta para Deus. Legal. Escrevi a minha carta, coloquei no correio, então mais um ato profético. Você vê que tudo move a fé, tudo mexe com a fé. Eu vou comprar 11 selos e 11 envelopes. Estes 11 selos e 11 envelopes eu vou doar para 11 pessoas que estão sofrendo. Olha, eu acredito, o rapaz lá no meu serviço, ele está passando por um momento difícil. A vizinha, o esposo foi embora de casa. Escreva uma carta para Deus. E essas pessoas vão estar escrevendo a sua carta. 21 madrugada de oração. Dia 31 para o dia 1º é o encerramento. Nós vamos estar todos juntos com todo o corpo de obreiros de Alagoinha, no Mineirinho, fazendo a oração, a última oração da madrugada. Que é a oração que nós já declaramos em nome de Jesus Cristo ser a oração dos milagres. É a graça que Deus nos tem dado, é o dom que Deus tem nos dado. E eu tenho fé que já começo a enxergar pelos olhos da fé paralíticos andando, muletas para cima e uma virada, não só simplesmente na vida física, mas na vida espiritual também. Maravilhas, milagres, prodígios pertencem a Deus e traz alívio ao nosso ser. Mas o principal, nomes escritos no livro da vida. Com certeza. Queremos superlotar o Mineirinho. Salvação, né? Salvação de alma, sim. E queremos, em nome do Senhor dos Exércitos, que o Mineirinho se torne pequeno. Que legal. E que as manifestações de Deus venham abalar em nossa Belo Horizonte. Amém. Não só o povo de Belo Horizonte, mas todo aí o Brasil, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. E a gente quer mais informações sobre isso, porque quem está em casa, nunca participou, pode pensar assim, mas eu não quero ter a minha vida exposta. Como que funciona isso? Há privacidade? O endereço, por exemplo, a pessoa precisa colocar o endereço dela ou não? Fala pra gente a respeito disso, para as pessoas se sentirem livres, Isso, muito boa pergunta. Na verdade, essas cartas jamais, em hipótese alguma, vai ser violada. Da mesma forma que essas cartas chegarem, ela vai participar por todo o propósito sem ser violada. Tá? Isso para guardar a privacidade. Se a pessoa não quiser colocar o endereço no emitente, não tem problema. O importante é a carta chegar aqui. Chegou, glória a Deus por isso. Tá? Essa carta vai passar por 21 madrugada de oração. No dia 31 para o dia 1º, temos o encerramento no Mineirinho. Terminando o encerramento do Mineirinho, nós vamos para a Estância Paraíso, no Monte. Nós vamos estar queimando essa carta até o horário que todas elas estiverem queimadas e entregue em mais oração para a glória de Deus. Quer dizer, vale a pessoa de casa saber que, participando do projeto, né, da Uma Carta para Deus, a sua vida estará coberta em oração, né? A gente sabe que tudo que nós pedimos em nome de Jesus nos é concedido, porque a palavra de Deus fala isso. E também a palavra diz que quando nós oramos juntos, né, ligando algo aqui na terra, será ligado no céu, e desligando aqui também será desligado no céu. O fato é que quando você participa de um programa de oração e de intercessão como esse, né, enviando sua carta, você está concordando em oração com toda essa equipe que tem intercedido pelo seu motivo, independente se a sua carta vai ser lida ou não. Porque, na verdade, a sua carta é para Deus, não é para o pastor Daniel, como ele diz, não é para a equipe, é para Deus. Independente se a pessoa que vai orar
ela sabe o que está escrito ali ou não, mas Deus já sabe. E Ele é a pessoa que precisa saber. Na verdade, como você deve estar percebendo, e o pastor Daniel tem colocado muito bem aqui, a carta é meio que uma desculpa para você se aproximar de Deus e falar com Deus, porque muitas vezes, né, Daniel, as pessoas elas não sabem nem como, elas não sabem que elas não sabem que têm acesso a Deus e podem falar com Deus, né? Exato. Então, eu não sei orar, não sei falar com Deus, Deus não vai me ouvir, eu não sou da igreja, não tem nada a ver, né? Independente se você é da igreja, se não é da igreja, independente se você é homem ou mulher, rico ou pobre, não interessa. Você pode falar com Deus. Não quer pedir nada na carta? Escreva uma carta louvando e agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez. O importante é que você estreite o seu relacionamento com Deus. E eu creio que o propósito é exatamente isso, estreitar o seu relacionamento com Deus, né, através de uma coisa simples, uma ferramenta simples que a gente tem, que é uma carta, né? Muito bem colocado. Inclusive, sobre o agradecer, eu acho muito fantástico essa pronúncia, porque a pessoa que crê, ela agradece muitas das vezes antes de receber. Essa é a fé. A fé é o firme fundamento dos fatos, das coisas que não se vê, mas se esperam, né? Então, o que acontece? Quando eu escrevo uma carta agradecendo, bom, meu foco para 2014 é esse que não aconteceu. Mas eu vou escrever essa carta agradecendo porque eu creio já que vai acontecer. Já agradecendo por aquilo que eu nem recebi Nem ainda. recebi. Então já é algo que você está colocando ali a sua fé em prática, né? Sim. Justamente. Agora, é interessante a gente ressaltar aqui, porque muitas pessoas podem ter ligado da televisão e se estranhado um pouco. Aqui a gente não está falando, e o pastor já deixou muito claro isso, muito bem claro, que isso não é um ritual místico, não é um ritual, ou seja, você só consegue falar com Deus através de uma carta. Não, isso depende da sua fé, é um ato profético. Se você tem fé para acordar de manhã, falar, não, eu não quero escrever a carta, eu quero orar, né? Eu quero colocar ali as minhas colocações a Deus, os meus pedidos em forma de oração. Se você tem fé para isso, isso vai acontecer, porque a nossa fé é em Deus, a fé sua de escrever uma carta não é na carta, a fé é em Deus. Então é só uma estratégia, um ato profético que com certeza Deus pode usar para te honrar, mas tudo isso dependendo da fé. E não quer dizer também que Deus não vai te responder se você não escrever a carta, né? Essa carta funciona mais ou menos como aquela estratégia que nós utilizamos aqui outro dia no quadro Clínica da Alma, do espelho, né? Quem acompanha o programa sabe que nós temos o quadro Clínica da Alma, e no quadro Clínica da Alma nós tivemos aqui uma estratégia utilizada pelos pastores Guerra e pastor Rogério, em que um espelho era utilizado, a pessoa olhava diante do espelho e respondia algumas perguntas, como por exemplo, quem é que você está vendo no espelho? Né? O que você diz a respeito dessa pessoa e coisas do gênero. Né? Então, na verdade, reforçando o que a Lu está dizendo aqui, a carta é uma estratégia para que você fale com Deus. Se não quiser escrever a carta, não tem problema, fale, não é? Com Deus, com suas palavras, use a sua boca para falar com Deus, ou se não quiser falar também, não fala nada, chora na presença de Deus. O importante é você se aproximar de Deus, né, Daniel? Muito bem. Inclusive, há 10 anos atrás, existem ainda as revelações que estão vivas em minha mente, de uma pessoa que escreveu a carta em branco, escreveu não, né? Mandou um envelope com papel em branco na carta. E no dia da concentração, o Espírito de Deus, que revela e não se engana, revelou justamente essa pessoa, apontando ela, que tinha colocado simplesmente o papel em branco na sua carta. Foi algo assim tremendo. Existem já testemunhos e visões de pessoas, inclusive uma irmã Ezequiel na Bahia contou um testemunho fantástico. Ela estava orando, Deus lhe deu uma visão que os anjos subiam com as suas cartas. Chegavam lá, deixavam na mão de um advogado nobre, este lia, colocava a carta ao lado, e umas levavam para uma semelhança de um juiz. Algo fantástico. Ele ia, carimbava a carta e entregava para a terceira pessoa. A terceira pessoa invocava o anjo apresentava-se, ela dizia, agora vai, leve essa vitória porque esta um anjo carteiro. Olha que coisa fantástica. Que claro, para quem tem fé.